Galera, olá, boa noite. Vou falar um negócio pra vocês. É a live que eu tô mais nervosa. Não sabia que cozinhar dava tanto trabalho. Olha lá, já tem gente aqui hoje. Deixa eu colocar aqui o que nós vamos fazer hoje. Hoje a gente vai fazer um prato de cocina peruana. Eu vou fazer o prato que eu aprendi lá no Peru, tá? Prato aprendido no curso Cocina Peruana. Tô escrevendo aqui, Nath. Oi, Nath, ó, dá uma força aí, Nath. Eu falei que eu nunca fiquei tão nervosa. E aí, foi ótimo. Peraí, deu uma caidinha. Bem na hora de começar a gravar, quebrou a haste que segura o celular. Aí a luz tava ruim. Aí, nossa, eu correndo e a Paulinha, não, acho que precisa mudar a luz. Por isso, gente, eu tô um minutinho atrasada. Olha lá, Cláudia, Nath. Gente, eu segui as orientações dos chefes com quem eu viajei e já fiz o meu mise en place hoje à tarde. Mise en place, acho que fala assim, né? E vou ensinar aqui pra vocês duas receitas, uma de drink e um prato bem facinho, muito legal aí pro feriado, dá para todo mundo fazer em casa, do curso que eu acompanhei o pessoal lá no Peru, o curso de cocina peruana. A live vai ficar gravada aqui, então vocês podem voltar, depois eu compartilho também com vocês a receita, tá bom? Então, para começar, olha, como um bom chefe, né, me ensinou a toquinha. Vamos pôr toquinha para ficar bem própria para fazer. O pessoal vai entrando enquanto isso. E eu vou terminar o meu mise en place, tá? Mais uma vez, né? Desafio dado, desafio cumprido. Então, assim, quem me conhece sabe que eu não sou uma cozinheira de mão cheia. Mas tô aqui me esforçando, falei que é a live mais nervosa que eu tô. Então, eu vou terminar o mise en place, tá? Pra terminar, eu vou, enquanto o pessoal tá entrando, vou cortar esses ovinhos que eu cozinhei. Olha lá, já não deu muito certo. Deve ter alguma dica, né? Quem tiver uma dica, fala aí. E vou aproveitar, gente, tava pensando aqui, enquanto eu gravo essa live, posso responder umas perguntas de intercâmbio, tanto do programa de Cocina Peruana, né, que é esse programa incrível. Não sei se vocês já puderam ver os vídeos, né, teve um vídeo que foi colocado hoje no Insta da GX do programa, deu uma saudade desse grupo que eu acompanhei agora em outubro do ano passado. Então, quem puder dar uma olhadinha lá, mas eu posso responder coisas de outros intercâmbios também, tá bom? Então, enquanto eu vou fazendo aqui, eu posso responder coisinhas de outros intercâmbios. Como eu falei, eu tenho algumas coisinhas ainda para finalizar e vou finalizando enquanto o pessoal tá entrando. Então, já cortei aqui o ovo. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer duas receitas clássicas. Uma que é o pisco sour, que é dada na aula... Oi, Grace, tudo bem? Que é dado na aula é uma aula incrível, se vocês verem o vídeo, vocês vão ver. É uma aula de sommelier. A sala é muito bacana, toda dividida em andares. E aí a gente tem uma aula, como um vinho mesmo, a gente tem uma aula apreciando o pisco. Então eu tô com um pisco aqui, que eu trouxe lá do Peru. Uma indicação, na verdade um presente, do professor que nos deu a aula. E eu vou começar fazendo esse drink, tá bom? Então, pro drink, o que nós vamos precisar pro pisco sour? Pisco, ok? A gente vai precisar também limão. Vamos precisar de clara de ovo. Esse é o grande segredo do pisco sour. Então, quem ainda não sabia, ele é feito sim com clara de ovo, tá bom? E aqui, xarope de açúcar. Eu não tinha xarope de açúcar. E nessa quarentena, né? Fui lá, dei uma pesquisada na internet e descobri que é só a gente colocar a mesma medida de água e de açúcar e levar no fogo e diluir aquilo. Então já aí vira o xarope de açúcar. Como eu falei, eu prometo que daí vou colocar
toda a receitinha, as receitinhas que nós vamos fazer aqui, eu vou colocar pra vocês no Insta depois, tá bom? Então eu vou deixar o ovo cozido do lado, vamos fazer primeiro o pisco sour. Então olha, eu tenho aqui um medidor de drink, né? Quem não tem um medidor de drink pode usar um copinho, vão ser as mesmas medidas para todos os itens que nós vamos colocar. Então primeiro eu vou colocar uma medida de pisco, tá? Para uma medida de clara de ovo. E aí, vamos abrir o limão. Vou pegar uma faquinha aqui limpa. Vamos abrir o limão. E eu falei que pode ir colocando perguntas. Renato, me dá uma força. Olha, gente, como eu falei, não sou cozinheira. Tô aqui compartilhando o que a gente aprendeu nesse curso incrível. Eu escolhi duas receitas, uma de drink e uma de comida facinho, que dê para vocês reproduzirem em casa depois, né? E os chefes que foram comigo, por favor, entrem aqui, deem dicas, falem as coisas que eu tô fazendo, que deveria ser feito diferente. Vai lá, Palmeirinha! Vou fazer isso, Renato, pronto, viajar o mundo fazendo receitas. Olha, uma boa opção, hein? Gente, afinal de contas, a gente falou isso bastante na live do Renato. A gastronomia é cultura, né? Como é legal a gente ver o porquê, por exemplo, do ceviche, né? Porque o peixe fresco, por que eles usam limão, né? Cozinha, acho que posso falar cozinha, né, Renato? No limão. Então, tudo isso faz parte da cultura, né? Muito legal. Então, vamos lá. Pra gente fazer primeiro o nosso pisco sour. Então, a gente colocou uma medida de pisco, uma medida de gema. Agora, vamos colocar uma medida de suco de limão, uma medida do nosso xarope de açúcar e muito gelo. Eu já deixei o gelo separadinho aqui pra gente. Muito gelo. Fê, obrigada pela força. Mi, olha lá. Gente, eu falei que é a live que eu tô mais nervosa. Mandem perguntas de intercâmbio, que eu prometo que isso eu sei responder. Mas, ó, tô me esforçando. Peguei as receitas, conversei com os chefes, ó. E aqui tem um segredinho que eles fazem lá no Peru. Eles colocam aquele angostura, né? Aquele amargor, que é só um pinguinho. E também, né, por causa dessa pandemia da gente estar fechado dentro de casa, eu não tinha angostura. Então vai ficar sem angostura, mas vocês podendo, batam bem, porque é isso que vai dar aquela espuminha, né? O que dá a espuminha é a gema, né? Então bate bem. E aí, ó, já falei que podem fazer pergunta de intercâmbio enquanto a gente tá fazendo as receitinhas aqui. E pelo menos assim eu vou interagindo com vocês, vou conversando, vou contando coisas que eu realmente sei, né? Mas ó, traduzi, acompanhei o curso e é realmente muito legal. Depois deem uma olhadinha lá no vídeo, como eu falei. E ó, depois uma gotinha de angostura e tá pronto o nosso pisco sour. Tchim. Tá gostoso, quem conseguir. Todo mundo, é isso mesmo. A Adriana tá falando aqui que todo mundo pode ir, fazer, aprender e trazer esse conhecimento. Como é gostoso, né? Ai, a Fê quer, Fê, dá uma ligadinha aí, ó, em algum lugar, pede um pisco, facinho de fazer. Vocês viram? Uma medida de pisco, uma de açúcar, xarope de açúcar. Mexe o açúcar com água, mesmas medidas no fogo. Uma medida de gema, bate com bastante gelo. E se tiver angostura, põe a angostura. Vou contar que ficou bom mesmo. Agora vamos para nossa receita. Eu escolhi a receita, escolhi fazer com vocês uma calça limenha. É um prato que eu gostei muito quando eu estive lá. E eu acho que é um prato muito versátil para servir como entrada, fazer uma coisa mais chiquezinha.
que ele fica muito bonito, muito bem apresentável. Então vocês poderem fazer uma coisa mais chiquezinha. Até eu fiquei admirada, gente. Hoje à tarde, fazendo meu mise en place. Olha lá, Renato, fiz mise en place. Eu testei, né? Precisava dar certo. Eu falei, gente, olha, eu dei conta de fazer. E ficou muito bonito. Então eu vou fazer mais. Acho que a Suelen tá entrando daqui a pouco. O que a gente vai precisar? Como eu falei, eu vou pôr a receita aqui pra vocês depois. Nós vamos precisar batata, ó, já cozinhei a batata. A batata tem que ser a Asterix. Isso eu aprendi no Peru. Tem muitos milhos, muitas pimentas e várias batatas. E aí na discussão da sala, tipo, qual batata tem que ser? Asterix, porque a Asterix tem mais amido e menos água. Então é isso que a gente precisa nessa receita, tá bom? Então fica essa dica aí, na hora que vocês pegarem depois a receita, lembrem que tem que ser Asterix. Então batata, peito de frango, tá bom? Aí eu cozinhei o peito também, deixei cozinhando, ó. O professor lá no Peru, ele colocou pra cozinhar com o próprio líquido do cozimento do frango, né? Ele tinha cozido um frango inteiro para outra receita. Daí ele colocou para cozinhar com esse líquido do frango, né? Eu não queria usar nada artificial, então eu coloquei um pouquinho de cebola. Aí eu peguei, né, e deixei essa cebola fritar um pouquinho. Coloquei o peito de frango, sal, pimenta do reino e cozinhei. Depois que estava cozido, né, deixei 40 minutos na pressão. Aí depois que estava cozido, eu deixei esfriar, né, lá na pressão. Na hora que esfriou, eu balancei bem a panela e aí ele já desfia automaticamente. Essa é uma dica também, acho que eu não sabia, várias pessoas talvez também não saibam. E aí ele desfiou. Então o franguinho cozido. O recheio da nossa calça limenha vai ser de frango, mas vocês podem fazer do que vocês quiserem. O professor falava de polvo, de caranguejo, de camarão, tá? A gente vai fazer de frango hoje. O que mais? A gente pode colocar nesse recheio o que a gente quiser. Eu, ó, cortei, já deixei prontinho aqui. Tomatinho, cereja, salsão, que eles usam muito lá, né? Ou aipo, para alguns que conhecem como aipo. Cebola roxa, azeitona preta, pimenta. Vamos falar da pimenta. Eu cortei uma pimentinha dedo de moça. Lá no Peru, tudo é a base de pimenta. Até eles fizeram um dos pratos lá que chama rocoto relleno ou rocoto rellenado, que é uma pimenta super forte, que inclusive o Renato falou na live dele, que você precisa colocar luva para cortar, porque até o professor brincava que era um perigo se não colocasse luva e depois os meninos fossem ao banheiro, né? Porque ela é muito forte. Então essa daí eles fizeram recheada, né? Mas a gente percebeu que a base da cozinha peruana é muito a pimenta, né? E aí eles têm vários tipos de pimenta. E assim como, não quero falar, assim, a minha impressão, tá, gente? Depois se tiver algum chefe aí que quiser dividir um pouquinho com a gente, a minha impressão é que, como a gente usa cebola e alho, eles usam pastas de pimenta. Eles usam como base, na maioria dos pratos, alguma pasta de pimenta. Daí tem a pimenta verde, tem a pimenta amarela, tem a pimenta vermelha. A DM Sobrancelhas, desculpa, eu não sei se é o nome, ela tá perguntando qual a proteína que mais usam no Peru. Depende um pouquinho do local onde eles estão. Peru, né, apesar de ser um país bem fininho, ele tem a serra, o mar e a Mata Atlântica, né, a floresta. Então, dependendo do local, proteínas diferentes. Então, no curso, eles trabalham diversos tipos de proteína. Eles trabalham vários peixes, trabalham polvo, trabalham muita coisa marítima. Aí eles trabalham porco, trabalham galinha, trabalham cuy, que é o porquinho da Índia, porque são regiões diferentes do Peru, né? Então é bem legal. Ai, oi tia, é muito legal, tia. A receita de hoje é super fácil. A Débora, oi Débora, é irmã da Cláudia. Então é muitas proteínas diferentes, tá? Depende um pouquinho da região do Peru.
E aí sempre tem essa base dessa pimenta. Então vocês vão ver isso na receita que a gente vai fazer hoje. Eu vou cortar uma pimentinha dedo de moça aqui para vocês. Eu já cortei aqui, nós vamos utilizar. Mas um ponto importante, nós vamos sempre tirar esse meinho, né? Aqui da pimenta, que é onde tá realmente o ardor dela, né? O restante é mais o sabor, tá, gente? Então, na hora de cortar, sempre tirar esse meinho da pimenta para vocês tirarem o ardor, tá? Essa é uma pimentinha dedo de moça, então ela não tem aquelas preocupações que nem tem a rocoto que eu falei para vocês. Então, revendo, a gente precisa batata asterix cozida, peito de frango já cozido e desfiado. Lembra que para desfiar é só bater a panela depois que esfriar a panela de pressão, né? Tomatinho cereja, pimentinha dedo de moça cortada bem pequenininha, cebola roxa, a azeitona preta, tá? Salsão, né? E um outro segredinho também muito utilizado na culinária peruana, abacate, tá bom? O abacate, eu vou sugerir que vocês cortem ele em rodela. É melhor que seja o avocado, tá? Aquele menorzinho. Mas não que não possa ser o outro, tá? Em rodelinhas assim, para que a gente possa montar o nosso prato. Depois que cortou ele, um segredinho lá do professor é jogar um limãozinho. Opa, voou o limão! Jogar um limãozinho por cima, ó. E a gente, podem fazer comentários, perguntas e tudo mais. Como eu falei, podem perguntar de intercâmbio, tá? Abacate é uma delícia, eu também adoro. Eles usam nesse prato salgado. Então é muito interessante da forma como é utilizada. Então vamos lá. Vamos começar a fazer os pontos principais desse nosso prato, tá? Eu peguei um amassador de batata, ok? E aí eu vou pegar as minhas batatas aqui que já estão morninhas. E eu vou passar 2 vezes aqui no amassador de batata, tá? Então, essa, como eu falei, é uma das receitas, né? Eu acho que não é uma das receitas mais simples e que dá para todo mundo reproduzir. Ah, quando vai ser a próxima viagem para o Peru? Pergunta importante. Nós vamos fazer a próxima viagem em dezembro. Vão haver 2 cursos esse ano. Vai haver o curso tradicional, que é esse onde a gente passa pelas principais receitas da serra, do mar e da floresta. E vai ter também um curso só de confeitaria, tá? Então dá para unir os 2, porque um acontece logo depois do outro. Então se alguém quiser fazer os 2 cursos, tá? Então vai ser em dezembro, é uma época super gostosa, que já tá quente. Apesar de Lima ser uma cidade, eu não sei se vocês sabem também, que Lima é uma das cidades que menos chove no mundo, né? Isso é uma questão ali do Oceano Pacífico e também dos Andes, né? Então é muito interessante, porque até dentro de Lima tem uma cidade que a gente visitou agora com esse grupo, um sítio arqueológico, e se fosse em São Paulo já teria ido embora, porque é toda de barro, né? E é uma cidade, é um local onde eles faziam oferendas, né, civilizações muito antigas. Mas pelo fato de não chover em Lima, ele tá lá praticamente intacto e eles continuam lá fazendo pesquisa. É muito legal como isso é valorizado lá no Peru. Como eu estava falando, a grande maioria das receitas vai a algum tipo de pimenta. E essa é uma pasta de ají amarillo. Não tem problema pôr a marca. Uma pasta de ají amarillo, então uma pasta de pimenta amarela que eu trouxe de lá. Tem para vender aqui no Brasil, tá? Ai, Andresa, mas eu não vou ter em casa. Gente, eu não fiz um teste, mas eu tava pensando hoje à tarde que dá para fazer sem ela, ou dá até para fazer com uma mostarda, sabe? Porque ela tem a função aqui de dar uma liga
para essa batata que a gente moeu, né? E aí a gente vai colocar, claro que tem um sabor diferenciado, né, dessa pimenta amarela, mas dá pra fazer sem, tá? E a gente vai colocar meio limão. Então eu coloquei duas batatas, depois eu vou deixar pra vocês a receita como eu falei. Eu coloquei 2 batatas, coloquei 2 colheres da pasta de ají amarillo e coloquei meio limão, tá? Eu não gosto muito que fique muito ácido, então eu não coloquei muito limão. Agora a gente vai amassar para formar realmente uma massinha homogênea, né? Como a batata Asterix, ela tem mais amido e menos água, ela vai nos possibilitar formar essa massinha. Tem uma dica também que vocês vão ver quando eu postar a receita que tá no nosso livrinho que a gente ganhou lá, que é se você cozinhar a batata e ela tiver com muita água, você colocar ela no forno para ela dar uma secada, né? Porque, ó, tem que formar uma massa mesmo, tá vendo? Dá pra ver aí? Precisa estar cursando gastro? Uma ótima pergunta. Para fazer esse curso de cocina peruana, não precisa estar cursando gastronomia. Claro que alguém que esteja cursando, que seja da área, é algo que vai agregar ao currículo. Mas só para vocês terem uma ideia, o último grupo que foi, tinha amantes da culinária, tinha pessoas querendo mudar de área, tinha chefe de cozinha e tinha professor universitário, coordenador universitário. Foi um grupo bem heterogêneo e que foi muito legal a troca, tá? O interessante é entender que assim, é um curso que a gente vai ficar praticamente o dia todo na cozinha. Senão, claro, a gente vai em restaurantes, visita, tem a parte cultural, tem a parte histórica, visita mercados, tá? Mas é um curso voltado para cocina, né? Então tem que amar a cozinha mesmo, porque boa parte do programa dessa semana que a gente tá no Peru, a gente fica dentro da cozinha, tá? Gente, ó, formou essa massinha homogênea, não tem segredo nenhum. Vocês viram que foi meio limão, a batata Asterix que eu tinha cozinhado e eu coloquei a pastinha de ají amarillo que eu trouxe do Peru, que é a receita tradicional. Mas como eu falei, eu acho que dá pra fazer pra quem não tiver, tá bom? Aí, nós vamos fazer um recheio, lembra? Antes de começar, eu bati azeitona preta com maionese, porque eu quero fazer um teste nessa daqui. E pra montar, pra fazer, né, porque o prato a gente também come com os olhos, o professor lá usava aquela armação, se alguém tiver aí online e puder me dizer o nome, uma armaçãozinha de ferro assim que se usa na cozinha e untava para montar, né, a calça limenha, tá? Que essa é uma receita de lima mesmo, né? Como eu não tenho, aí eu fui fazer uns testes. Daí eu vi que assim, ó, azeite, untando um copinho de plástico, tá bom? Aí eu vou pegar um pouco da minha massa, vou colocar lá a massa no fundo do copinho de plástico. Ele, no final das contas, ele de certa forma ele vira um sanduichinho, tá? Vocês vão ver como que vai ficar bonitinho. Então eu vou colocar lá a massinha. Aí eu vou colocar um pouquinho do frango, né? Posso misturar esse frango com uma maionese, posso colocar um pouquinho de tomate, posso criar nesse recheio, tá? Eu peguei só o meu franguinho desfiado, tá? Que eu cozinhei anteriormente e coloquei aqui. E eu vou colocar agora essa maionese que eu bati antes da gente começar com azeitonas pretas, tá? Ó, estou aqui fazendo. Vou pegar um pedacinho do nosso abacate para fazer uma bem tradicional com abacate, tá? Um pouquinho de pimenta dedo de moça para falar que é do Peru e vou fechar mais um pouquinho de massa, tá bom? Vocês viram que não tem segredo.
Agora eu quero ver desenformar, né? Porque na hora que eu fiz o teste, desenformou bonitinho. Vamos que desenforme agora pra vocês também, tá? Vai desenformar, todo mundo pensando positivo. Tenta mesmo, Li. É super tranquilo de fazer. Pelo menos foi hoje à tarde, vamos ver agora, tá? Depois, gente, quem quiser ficar comigo para arrumar a cozinha, pode também, tá bom? Eu respondo perguntas de intercâmbio durante. Ó lá, então eu fiz num copinho plástico, virando. Vamos, todo mundo rezando para que ela desenforme. Olha! Olha que bonitinho! Essa ficou um pouquinho tortinha, mas olha, ela deu certo. Aí, a gente faz o seguinte. Acho que eu pus bastante maionese. A gente faz o seguinte agora. A gente pode decorar, ó. Coloca um ovinho. Coloca um tomate. Eu deixei separado aqui também uma salsinha. Tá? E a gente deixa bonitinho. Olha lá. Ixi, caiu o tomate. Deu pra ver? Olha que bonitinho. Ah, gente, ficou bonitinho, vai. E olha que prato de entrada pra você servir. Já pensou como impressiona? Né? Vou mostrar pra vocês alguns que eu fiz hoje à tarde. Peraí. Ó, eu fiz menorzinho, ó. Ó, esse. E aí eu fui criando nos recheios. Fui fazendo de frango com maionese. Fui fazendo com e sem o abacate, tá? Porque, por exemplo, o meu marido mesmo, ó, quem não tava aí no Pisco Sour, eu vou pôr a receita do pisco também. Não gosta muito do abacate. Olha lá, todo mundo comemorando. Agora eu vou dar uma outra dica que eu achei muito bacana lá. Vamos tentar reproduzir, tá bom? A gente tenta, né? O que acontece? Lá no Peru, o professor falou que uma forma da gente servir diferente era a gente servir como um sushi. E aí ele fez com uma redinha de sushi mesmo. Então pega a base que eu ensinei vocês a fazerem, né, da batata com limão, com, no caso, a pasta de ají amarillo, e vai fazer a base, rechear, e aí você coloca o que você quiser e coloca por cima também. Vamos tentar? Eu tentei hoje à tarde, ficou mais ou menos, mas eu acho que vale a pena. Então é o seguinte, ó Bi, eu explorando meus dotes culinários. Como eu não tenho a redinha, quem tiver a redinha melhor. Eu peguei um pedacinho de papel alumínio mesmo, tá? Então eu peguei um pedacinho de papel alumínio. Temos que untar o papel alumínio. Hi Eric, I'm cooking today. Actually I'm cooking a recipe from Peru, from the course that we take everyone to Peruvian cuisine. So I'm trying to do a recipe. So far so good. Let me show you one that I did. Calça liminha, it's called. Ok. Então, ó, gente. Unta o papelzinho com azeite, tá? Então, eu untei o papel alumínio com azeite. E eu vou abrir a nossa massa, tá? Vou abrir a massa aqui. E aí eu posso pôr o que eu quiser na massa, né? Ele fez lá com salsão, com tomate. Eu não gosto muito do salsão, né? Se alguém gosta, eu vou fazer, ó, com frango aqui mesmo. Vou pôr só um pouquinho de molinho de maionese com azeitona aqui no frango. Tá? Acho que tá dando pra ver aí. E vamos tentar dobrar que nem se a gente fosse fazer um sushi mesmo, tá? Como eu falei, é melhor se tiver a redinha, né? Eu hoje à tarde consegui fazer com papel alumínio, mas ele tem um problema que ele gruda, né?
Ó, vamos fazer o pedacinho aqui que não grudou? E aí a gente... Ao vivo né? Ó. Vou cortar pra vocês esse pedacinho que não grudou. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Vamos sem pratos. Olha lá, oi Gé! Gé, tô cozinhando coisas que eu aprendi lá no Peru. Lá naquele curso que eu fui levar o pessoal no Peru. E aí, gente, o meu sushizinho de calça limenha, ele não ficou muito certinho, porque que nem eu falei, mais legal é se a gente tem essa redinha, tá? Mas essa é uma dica muito legal, se vocês tiverem a redinha, para vocês fazerem em casa e servirem no formato de um sushizinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, pra vocês verem como fica bonitinho, fácil de fazer, uma entradinha que vai impressionar, né? E que vocês viram que é bem tranquilo de ser feita, tá? Lá no Peru, em Lima, isso é servido como entrada, é feito com caranguejo, é feito com polvo, né? E eu fiz aqui com frango desfiado. Mas olha que belezinha que fica. Tá vendo? Deu pra ver? Bonitinho, né? Então essa é uma outra dica, uma outra forma de servir, tá bom? Mas não tem segredo nenhum, vocês viram? E é uma entrada que dá muito gosto, ó, de ser servida, tá? Calça limenha, tá bom? Eu vou deixar no Insta aqui o nosso, tanto o drink do Pisco Sour, né? A receita do Pisco Sour, e vou deixar também o da calça limenha. Aí quem fizer, depois posta foto pra gente, marca a gente, @viagemcomagx, tá? Porque daí quem sabe a gente faz outras, eu me arrisco um pouquinho mais e a gente faz outras receitas nessa quarentena. Pois é, não tem como provar, mas se cada um fizer o seu e marcar a gente começa a trocar receita, olha que legal, né? Afinal de contas, cultura, né? Gastronomia é cultura, né? Fala muito da cultura gastronomia. E esse curso, né? Há 5 anos a gente já leva alunos para o Peru. E a cada ano a gente tem mais a certeza de que é um curso incrível, que as pessoas voltam com muitas memórias. Hoje, trocando um pouquinho de conhecimento, contando para os chefes, né? Que eu fiz até mise en place. Todo mundo falava, ai, que saudade, nossa, passou muito rápido e tudo mais, né? Olha a Clau, ama Pisco Sour. Ó, Clau, fica lá a receita, facinho de fazer também, só pede um pisco aí e dá pra fazer. Você vai pro Peru ainda, Adri, como assim? E a Nath quer ser ajudante, combinado, Nath, a gente marca mais uma pra ser ajudante. E a gente, deixem dúvidas, gente, deixem sugestões. Esse foi um desafio que foi lançado e eu falei que desafio lançado é desafio aceito, né? Então, ó, tá feito Pisco Sour e calça limenha, ok? Quero ver todo mundo fazendo em casa e marcando a GX aí, Pisco Sour e calça limenha, tá bom? Eu vou degustar aqui agora, né? Não quero deixar vocês com vontade, mas eu tenho que degustar, né? Porque afinal de contas, que nem eu falei, que isso me lembra quando eu fiz intercâmbio e eu brincava com a Erin e com o Jacob, que eram meus irmãos de intercâmbio, que a gente tava num show fazendo culinária, né? E aí a gente falava, fingia que tinha câmera, e ó, eu tô colocando isso em prática agora. Jé, facinho de fazer. Vê aí em Portugal se você acha só a pasta de ají amarillo, que é uma pimenta amarela, mas se não, substitui, tenta fazer com mostarda. Eu vou tentar e falo pra vocês também, tá bom? Mas olha, ó, ficou bom. Tô aprovada. Ó, esse é o tradicional com abacate, tá? Frango. Esse daqui eu coloquei azeitona preta.
E claro, né, o ahi, ele não é forte, ele não é apimentado, o ahi é amarillo, tá? Mas ele tem um gosto muito específico, né? E a gente indo estudar no Peru e degustando, né? Porque o legal é isso. Nesse curso, esse último ano, por exemplo, a gente saía, entrava em restaurantes de linhas diferentes. Esse é da culinária crioula do Peru, tá? Experimentava. E aí a gente começa a notar o sabor da pimenta, né? Do ahi. Quem gosta de pimenta, ama. Quem tem uma certa dificuldade, começa a apreciar, mas sem tomar um pouquinho de cuidado, né? Quem principalmente tem um pouquinho de problema de estômago, né? E eu não posso deixar de falar da aula de drinks. Vejam lá o vídeo no feed da GX, vocês vão ver como é uma aula bem especial. É um professor incrível que tem muito conhecimento e ele nos ensina realmente a apreciar o pisco. Porque eu acho que a gente acaba, que nem a cachaça, a gente acaba não aprendendo a apreciar. A gente acaba tratando como uma bebida barata, né? E na verdade não. Na verdade é uma bebida, um destilado que é um processo muito rico e que tem grandes marcas que, assim como o vinho, né, competem e veem qual que tem formas diferentes. Inclusive tem o pisco puro, tem o pisco de uvas misturadas, são algumas uvas que dão para fazer pisco. Então tudo isso a gente acaba aprendendo nessa aula de pisco. Ó, Mari, um brinde de pisco para você. Ó o Douglas aí também. Então pisco sour e causa limenha. Gente, obrigado de vocês estarem comigo, de dar uma força. Eu falei que essa era a live que eu tava mais nervosa. Hoje deixei tudo pronto aqui. Agora tem que arrumar a cozinha, né? Mas intercâmbio eu sei falar, né? Cozinhar, eu aprendi muito nesse curso. E sou super grata a todos os chefes que viajaram comigo. Mas, e o medo, né? De dar tudo errado. Inclusive, na hora que eu fui começar, a luz não funcionava. O negócio que era segurar o celular caiu, tá? Mas deu tudo certo. Obrigada. Saudade também, Gé. Obrigada quem tava aqui comigo até agora. Se alguém quiser colocar alguma pergunta de intercâmbio, coloca. E eu vou deixar as duas receitas, como eu prometi. Já coloco aqui no Stories a da calça limenha, que é do nosso livrinho lá do Peru. E logo depois eu coloco a do pisco sour, tá bom? Boa noite, bom feriado. Curtam bastante amanhã, cada um na sua casinha. Eu acho que tinha muita gente que tinha planos para esse feriado, mas aproveitem esse momento para estar em família, tá bom? Obrigado de coração cada um que esteve aqui comigo agora, hoje, tá bom? Um beijo, gente!